eu gostaria de comentar um pouco com vocês sobre as diretrizes curriculares nacionais. Não sei se vocês se lembram, mas eu disse que a LDB ela introduziu uma flexibilidade nos cursos, né, tanto da educação básica quanto da educação superior, que não existia até a sua sanção. Né? Eu tinha, principalmente no ensino superior, um sistema extremamente engessado que era formado a partir de autorização do Ministério da Educação, mas uma autorização perene, né? Eu tinha um currículo mínimo que era determinado pelo Conselho Federal de Educação, né, agora chamado Conselho Nacional de Educação, e esse currículo mínimo ele não só determinava as disciplinas que compunham a grade curricular, era verdadeiramente uma grade, né? Como também as cargas horárias mínimas que cada uma dessas disciplinas tinham que ter. E num sistema em que o ensino privado tem uma participação grande, né? Fica bastante complicado você estabelecer um currículo mínimo, uma vez que para uma escola que visa lucro, cumprir o mínimo, é o que está determinado em lei, já é o suficiente. E, portanto, o currículo mínimo passou a funcionar como o currículo da maior parte das escolas de nível superior. Na educação básica, no ensino, então, ensino de primeiro, de segundo grau, né, é, nós também tínhamos um engessamento muito grande. E isso, então, foi rompido com a LDB e que estabeleceu, né, diretrizes curriculares nacionais para toda a educação nacional. Bom, e qual a sustentação legal, então, para essas diretrizes? O artigo 9º da LDB, que fala que a União vai se incumbir de estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, lembra daquela nossa organização, né, do Sistema Educacional Nacional, as competências e diretrizes para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar uma formação básica comum. No inciso 7º, fala também que a União vai se incumbir de baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Vejam que a lei agora diz em diretrizes para a educação infantil, fundamental e médio e normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Além disso, no artigo 10, fala que os estados podem, no inciso 5º, né, desse artigo, que os estados podem então baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Então, as diretrizes curriculares nacionais, seja para a educação básica, seja para a educação superior, podem ser complementadas para os sistemas de ensino para que eles possam então conferir uma natureza mais regional ou mais local em cada um dos cursos que são ministrados então nesses estados. Além disso, a LDB no artigo 26 fala que no caso da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, vai haver uma base nacional comum curricular, a BNCC, que desde 96 então está prevista, mas que acabou sendo aprovada apenas em 2017 para o ensino infantil e fundamental e em 2018 para o ensino médio. E, obviamente, essa base nacional comum que dá conta da formação do cidadão, dá conta de uma série de características que devem ser comuns, de conhecimentos, de competências, de habilidades que devem ser comuns para a educação básica de qualquer cidadão brasileiro, mas esse currículo dessa base nacional deve ser complementada em cada sistema, em cada estabelecimento, por uma parte diversificada que vá então conferir as características regionais e locais daquela organização social local ou regional, da cultura, da economia e dos costumes dos educandos e da sociedade do entorno, então, dessas escolas. Em 97, logo após então a vigência da LDB, em dezembro de 96, o Conselho Nacional, a Câmara de Educação Superior, edita
um parecer com orientações para as diretrizes curriculares. E vejam que interessante como a coisa modifica. A orientação, ela vai dizer e vai apontar a maior flexibilidade para organizar os cursos, as carreiras, para atender à heterogeneidade tanto da formação prévia como das expectativas e dos interesses dos alunos. Então, a legislação admite, então, que deve ser assegurada uma maior flexibilidade na organização dos cursos e das carreiras para atendimento da crescente heterogeneidade que o mundo moderno impôs aí, apesar da globalização. Esse parecer, então, está disponível, obviamente, no site que vocês consultam aí do Planalto, para consulta do teor total desse parecer. É, Além disso, as diretrizes curriculares nacionais, elas, ainda nesse parecer, é, devem observar os seguintes princípios. Então vejam, assegurar ampla liberdade na especificação das unidades de estudos a serem ministradas e também na carga horária. Não se fala mais em disciplina, se fala em unidade de estudo. Então, o curso pode estar organizado de diferentes maneiras, de forma disciplinar, de forma modular, de forma que as atividades curriculares formem uma matriz curricular muito mais do que uma grade curricular no sentido realmente dessa matriz ser algo que interconectado, né, de conteúdos, de conhecimentos e não mais uma estrutura rígida, fechada hermeticamente. As diretrizes devem indicar tópicos ou campos de estudos, mas não conteúdos específicos, como acontecia com o currículo mínimo. Evitar prolongamento desnecessário da duração dos cursos. A gente, como professor, e isso acho que só muda de endereço, tem a ideia de quanto mais tempo a gente tiver para ministrar um determinado conteúdo, melhor será, ou mais aprofundado será esse conteúdo, que nem sempre é verdadeiro. Então, esse prolongamento desnecessário no mundo em que os conteúdos, os conhecimentos estão sendo produzidos de forma quase que exponencial, fica absolutamente impossível dar conta de varrer todos esses conteúdos e esse prolongamento. Então seria desnecessário, porque a partir do momento que ele terminasse, já teriam conteúdos não abordados, uma vez que eles são constantemente produzidos e aumentados. Incentivar uma sólida formação geral. Sim, porque é a partir dessa formação geral que os próprios alunos vão poder, a partir dessa formação, trilhar os próprios caminhos na procura de conhecimento novo, que será então necessário para que eles vivam em constante atualização com a carreira que escolheram. Nos anos, final dos anos 90, começo dos anos 2000, era comum se dizer que a gente tinha que ensinar o aluno a aprender, né? Estimular práticas de estudo independente, que também vai nessa mesma direção, nesse mesmo sentido, né? Uma vez que o aluno ganhe independência, ele vai poder trilhar sozinho a, a sua adequação, a sua reciclagem e não depender da estrutura formal do banco escolar para que isso aconteça. Reconhecer conhecimentos, habilidades e competências adquiridas fora do ambiente escolar é uma outra coisa que a gente não tem muito hábito, mas é inegável que uma série de conhecimentos que a gente adquire no mundo do trabalho, na sociedade, nos clubes, nas nossas relações pessoais e no nosso próprio conhecimento informal, né, leituras e outras coisas, isso deve ser ou deve poder ser aproveitado, uma vez que isso pode contribuir para que haja uma maior abrangência aí de conhecimentos, de habilidades adquiridas fora do ambiente escolar. Fortalecer a articulação de teoria com a prática, estágio e extensão, né? Os cursos muito teóricos, eles são pesados e formam muitas vezes um profissional totalmente à parte, né, do mundo ou da vida prática que o espera tão logo ele se forme. E avaliações periódicas para verificar desenvolvimento das atividades didáticas.
de uma certa forma, a lógica foi a seguinte: se deixa, se dá uma liberdade maior, se possibilita uma flexibilidade maior e se cobra eh, a qualidade a partir de avaliações periódicas que verifiquem que essas atividades didáticas estão sendo devidamente cumpridas. Isso teve uma série de críticas, né? Hoje essas avaliações, principalmente avaliações de massa, né, já estão mais incorporadas aí por todos os setores da vida escolar do país, mas num primeiro momento foram duramente criticadas. Bem, as diretrizes curriculares nacionais continuam sendo editadas porque há uma dinâmica de discussão e da aprovação dessas diretrizes pelo Conselho Nacional de Educação, e nesse caso elas são de cumprimento obrigatório por todos os sistemas, sejam eles estaduais ou municipais, e as primeiras diretrizes dos cursos de bacharelado começaram aí a surgir a partir dos anos 2000, do início do século XXI, e há diversos pareceres e resoluções a partir de 2001 que estão no site, no portal do MEC, né? E para os cursos de tecnologia, as diretrizes foram aprovadas então a partir de um parecer do final de 2002 e que gerou uma resolução. Né? Normalmente o parecer discute em tese e doutrinariamente o conteúdo, e esse conteúdo então acaba sendo articulado no sentido de formar artigos que levam a uma resolução que é onde ocorre, né, o regramento e, da diretriz curricular ou da norma editada pelo Conselho Nacional. Então, o parecer discute doutrinariamente e a resolução traduz em artigos, em obrigações, em regras, aquilo que o parecer discute. Não se fala em carga horária, nem nas diretrizes curriculares dos bacharelados e nem dos cursos de tecnologia. Por quê? Porque se esperava que, a partir das diretrizes, os projetos pedagógicos acabassem por definir a carga horária em função da estrutura montada para um determinado curso. Pelos motivos que a gente já abordou anteriormente, quer dizer, num país em que há um ensino superior que visa lucro, isso é muito perigoso, porque as diretrizes começaram a retratar formações que eram conseguidas num prazo cada vez mais curto, o que levou então o Conselho Nacional a editar um parecer de resoluções a partir de 2007 para regulamentar um pouco essas cargas horárias, tanto de bacharelados quanto dos cursos de tecnologia. Isso aconteceu então pelo parecer número 8 de 2007, resolução número 2, para os cursos de bacharelado em geral, mas os da área de saúde apenas em 2009. A resolução número 4 acabou estabelecendo então as cargas horárias mínimas que, como eu disse anteriormente, acabam se transformando em cargas horárias usuais para a maioria dos cursos ministrados, principalmente por aquelas instituições que visam lucro. Os bacharelados oscilam então em carga horária entre 2.400 e 7.200 horas, dependendo da formação escolhida, da carreira escolhida. E essa quantidade de horas tem a ver com o tipo de formação e não a importância do curso. Uma formação mais longa não significa uma formação de maior prestígio social ou de maiores salários, uma vez que o profissional esteja formado. Para os cursos de tecnologia, as cargas horárias foram estabelecidas a partir de um catálogo nacional que organizou os cursos em eixos tecnológicos, e cada eixo teve cargas horárias diversificadas, oscilando entre 1.600 e 2.400 horas. Eu, pessoalmente, critico muito um curso de graduação com 1.600 horas de atividade, porque acredito que esse seja um tempo insuficiente para que se consiga não só o amadurecimento acadêmico, mas principalmente a apropriação metodológica e dos conhecimentos necessários para o desempenho de uma profissão de nível superior. Mas o catálogo permite esse 1.600 como carga mínima e, como eu disse, a maior parte das escolas segue essa determinação.
Os cursos de tecnologia são cursos mais rápidos, porque são focados, né? E o que justifica serem mais curtos. Mas eu acho que houve um certo exagero aí nessa, nessa quantidade de horas para cursos da área de gestão, principalmente, que tem 1.600 horas apenas. As diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores foi editada inicialmente em 2001 também, mas sofreu uma série de alterações ao longo do tempo e a última delas foi decorrente da aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que levou então à necessidade das diretrizes abordarem essa base nacional ao estabelecer a organização para a formação dos professores para a educação básica. Então eu tenho aí um parecer número 22 de novembro de 2019 e a resolução de dezembro de 2019, que foi publicada no Diário Oficial apenas em fevereiro de 2020, desse ano, portanto. E ainda em implantação, obviamente, porque normalmente quando uma diretriz é editada, ela dá um prazo de 1 a 2 anos para que as instituições se adequem ao seu conteúdo, ao seu regramento. Uma coisa interessante é que, no caso das licenciaturas, a própria diretriz curricular nacional, isso já acontecia anteriormente, estabelece a carga horária mínima do curso, que é de 3.200 horas em 4 anos. Tá? Ela vai além, ela determina como essas 3.200 horas se subdividem em 3 grandes grupos, e isso consta do artigo 11 dessa resolução, que diz o seguinte: as 3.200 horas serão distribuídas em 3 grupos. Um primeiro grupo com 800 horas, que vai compor uma base comum, que tem conhecimentos comuns ligados à área educacional. Então, os sistemas de ensino, como é que as escolas fazem suas práticas educacionais, como é que é o desenvolvimento cognitivo da criança, do adolescente, então psicologia de aprendizagem, de educação, legislação de ensino, estrutura do ensino e todos os conteúdos didática e os conteúdos então ligados ao exercício da profissão de professor, né, estão contidas aí nesse grupo 1. O grupo 2, com 1.600 horas, vai se ater então aos conteúdos específicos da área, mas não com a formação bacharelesca no sentido da produção do conhecimento, daquelas habilidades necessárias para um conhecimento aprofundado e da pesquisa naquela área, mas um domínio pedagógico desses conteúdos que vão ser então passados, que vão ser trabalhados na educação básica pelo futuro professor. É claro que pesquisa, produção de conhecimento também são inerentes a essa formação, porque não existe curso superior que não se preocupe, que não se debruce sobre a produção de conhecimento novo, sob o risco de ser transformado num curso simplesmente um curso técnico, que ensina técnicas já existentes para uma determinada área. O curso superior vai além, né? Ele tem que compor na sua estrutura, no seu projeto pedagógico, tem que ter a previsão da apropriação da metodologia necessária para a produção de conhecimento naquela área. E são nessas 1.600 horas que isso vai acontecer e, portanto, elas são muito semelhantes, de alguma forma, àqueles conteúdos vistos nos bacharelados correspondentes. E, finalmente, um grupo de 800 horas de prática pedagógica dividido em 2 subgrupos. Um que é mais tradicional, que são os estágios supervisionados, né, que vão fazer então com que a prática da docência, a prática ocorra efetivamente pelos formandos, né? Normalmente esses estágios são realizados ao final do curso, em escolas conveniadas com as instituições que ministram as licenciaturas e vão então mostrar e vão levar o aluno a situações reais de trabalho em sala de aula, mas também na parte administrativa da escola e na forma como o professor tem que trabalhar o seu dia a dia escolar. E outras 400 horas de práticas como componente curricular que vão trabalhar de forma prática aqueles conteúdos dos grupos 1 e 2 desse mesmo artigo. Então, tanto aqueles conhecimentos
educacionais e pedagógicos quanto os conteúdos das áreas. Muitas vezes isso se traduz em disciplinas ou atividades curriculares de instrumentação em. Então, metodologia ligada à didática para genética, para zoologia, no caso da biologia, para química geral, química orgânica na química, para sintaxe, para literatura nos cursos de letras e assim por diante, tá? Mas vejam que as 3.200 horas estão subdivididas em 3 grupos que devem ser, então, devem ter, né, previsão no projeto pedagógico de cada instituição. Durante a nossa discussão da aula anterior, nós falamos um pouco sobre a segunda licenciatura. Então, eu achei importante colocar aqui um slide a respeito dessa segunda licenciatura, que é regulamentada então no artigo 19 dessa resolução, e obviamente segunda licenciatura implica em que a pessoa já seja um profissional licenciado, ou seja, já tenha uma licenciatura e, portanto, todos aqueles conteúdos de formação pedagógica do grupo 1 do artigo 11, em tese já cumpridos, tá? Então, muito cuidado, porque aqui também se fala em grupos, mas não são aqueles grupos do artigo 11. Então, eles estabelecem aí 2 tipos de formação que colocam como grupo, eu acho que confunde um pouco com o artigo 11. Um primeiro grupo de formação de 560 horas para quando o licenciado for de uma área diferente daquela em que ele está matriculado no momento. Então, por exemplo, ele é formado em letras e ele quer fazer uma licenciatura em matemática. Então, ele vai ter conteúdos específicos da área de conhecimento, normalmente aqueles do grupo 2, né, do artigo 11, que vão então fazer com que ele se aproprie dos conhecimentos, das competências dessa nova área do conhecimento, desse novo componente curricular. E eu posso ter uma licenciatura em que o licenciado já pertença à área, àquela área em que ele pretende realizar a segunda licenciatura. Ele já tem uma licenciatura em letras, em português, e agora ele quer uma habilitação, uma formação em língua espanhola ou língua inglesa. Ele já tem algo ligado à biologia e agora ele quer algo ligado à química, às ciências naturais. E com isso, então, 360 horas seriam suficiente para essa formação complementar. E um grupo 3, que seriam 200 horas de prática pedagógica na área ou no componente curricular, que devem ser adicionais ao grupo 1 e 2. Quer dizer, trocando em miúdos, a formação da segunda licenciatura prevê carga horária entre 560 e 760 horas, 560 para aquelas pessoas que já têm uma licenciatura na mesma área e 760 para aquelas que estão se formando ou estão se desenvolvendo numa outra área diferente da original. Fala em prática pedagógica, mas aqui não se fala em estágio supervisionado, porque, em tese, essa apropriação do dia a dia da escola já está apropriada na primeira licenciatura. De todo modo, eu entendo como salutar a observação e o acompanhamento e a regência mesmo em componentes ligados a essa segunda formação, para que haja uma maior segurança após ao término, né, dessa formação. Finalmente, a resolução também prevê a formação pedagógica para graduados, aquilo que a gente costuma dizer complementação pedagógica. Então, a pessoa já tem um curso superior, um bacharelado ou um curso de tecnologia, e quer se apropriar, então, de uma complementação que lhe dê a licença para o magistério na educação básica. Isso é tratado no artigo 20 e, obviamente, então, para os graduados, bacharel ou tecnólogo, e, de novo, os grupos que estão colocados aqui no artigo 20 não são aqueles do artigo 11. Né? O curso também vai ter basicamente 760 horas, como na segunda licenciatura, e o primeiro grupo, então, é formado por 360 horas
para desenvolver aquelas competências profissionais das dimensões lá da Base Nacional Comum da Formação. Em tese, muito mais ligadas ao grupo 1 do artigo 11, já que aqueles conteúdos mais específicos da área de formação, em tese, já foram abordados no curso de bacharelado ou de tecnologia. Um segundo grupo de 400 horas de práticas pedagógicas na área ou naquele componente, para então é, ter a vivência prática daqueles conteúdos voltados para o ensino, né, voltados para a educação básica. Aqui não se fala em estágio também. E isso eu acho mais grave que no caso anterior, porque nesse caso, tanto no bacharelado quanto no curso de tecnologia, quando houve um estágio, ele foi voltado para aquela formação mais de mercado mesmo, né? Então a pessoa foi numa empresa, foi numa indústria, foi num comércio, foi, enfim, em alguma atividade social que o credenciou, que o fez desenvolver práticas daquela profissão escolhida. Mas não houve a prática pedagógica, não houve a regência em aulas e tudo mais. Uma outra coisa que é complicada, que assim como na segunda licenciatura, 760 horas vão dar conta, né, de uma formação que para a pessoa que faz a licenciatura é de 3.200 horas e que aqui, dependendo da formação no curso de bacharelado ou de tecnologia que a pessoa realizou, a soma da carga horária já feita com 760 horas não atinge as 3.200 horas. Então isso requer não só que a pessoa que vai fazer essa formação pedagógica ou a segunda licenciatura tenha uma consciência muito grande a respeito da profissão de professor que ela está pleiteando também ter, mas também o fato de que ela vai se deparar com a prática escolar e para isso ela precisa se preparar, precisa se municiar daquelas ferramentas que a licenciatura então fornece e por isso a preocupação em termos de conteúdos, mas também em termos de prática pedagógica que, no meu entendimento, acaba ficando aquém daquela que os cursos na sua primeira formação desenvolvem. Enfim, é uma primeira tentativa de apropriação. Então, por exemplo, para dar aula em cursos técnicos em disciplinas específicas, se pega um bacharel ou um tecnólogo naquela área e se acrescenta então essa formação pedagógica que, em tese, será suficiente para que a pessoa possa se efetivar no magistério desses cursos e assim por diante. Finalmente, as diretrizes curriculares nacionais, na prática, elas são operacionalizadas na instituição de ensino, na escola. E aqui eu tenho um resumo dessa operacionalização, baseado no livro do professor Libânio, que acho bastante interessante a gente ter em mente. Inicialmente, a escola existe num determinado local a partir de necessidades sociais, a partir de pesquisas que demonstrem, né, que há uma necessidade, há uma carência de instituições de ensino naquele local. E, obviamente, a legislação do ensino tem que ser cumprida para a criação de qualquer instituição dessa natureza. Então, a unidade escolar acaba existindo a partir dessas premissas e toda unidade escolar, seja ela de educação básica, seja ela de educação superior, vai possuir um projeto pedagógico institucional e vai haver uma legislação interna da unidade, da instituição, que vai garantir, então, o cumprimento, o regramento dessa instituição frente à legislação educacional. Esse projeto pedagógico é tanto mais diferenciado à medida que eu tenha escolas de nível superior, escolas que vai tratar do ensino superior, de graduação, mais do que aquelas da educação básica, porque a educação básica tem um regramento muito mais específico, muito mais já comum a todas as instituições que ministram
a educação básica. O projeto pedagógico vai ter que contemplar o contexto daquela instituição, os objetivos que ela tem, os currículos que ela vai desenvolver, a forma de ensino que ela vai aplicar, a forma como ela vai fazer as avaliações desse ensino e a forma como ela vai realizar a recuperação daqueles estudantes que não tiveram a oportunidade de aprendizado no momento adequado em que ele foi ministrado. Então, mais do que simplesmente avaliar para classificar e reprovar ou aprovar os estudantes, eu tenho que garantir que haja uma recuperação daqueles que não conseguiram atingir o mínimo considerado necessário de um determinado conteúdo, de uma determinada atividade curricular. É, Toda essa avaliação e essa recuperação vão retroalimentar o projeto pedagógico, porque eles vão poder se municiar a gestão escolar quanto a eventuais falhas que exista no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que a avaliação ela também vai demonstrar esse tipo de falha, vai expor, né, determinados itens que não estão bem trabalhados ou que estão merecendo um aprofundamento ou uma abordagem diferenciada. Além disso, há avaliações externas que vão também contribuir para que haja essa retroalimentação do projeto pedagógico e na legislação interna da unidade da instituição, de tal maneira que isso se transforme em algo bastante dinâmico, né? Há uma ação, há uma avaliação, essa avaliação é analisada e retroalimenta novas ações da instituição. Tudo isso, então, vai ajudar a gestão escolar a conseguir organizar, né, a instituição de maneira que ela avance, que ela evolua e, obviamente, a gestão escolar vai ter o pessoal técnico administrativo, o pessoal pedagógico, né, os professores e tudo mais, e ela deve propiciar também programas de formação que vão contribuir para que esse pessoal técnico administrativo, esse pessoal pedagógico curricular se atualize e consiga então dar conta dos novos desafios que a educação impõe a cada momento da vida daquela instituição. Essa cultura organizacional então criada com ação, avaliação, reflexão é extremamente importante e é ela que garante, então, a operacionalização das diretrizes curriculares nacionais. Isso tudo, muito resumidamente, em linhas gerais, como eu falei no começo, adaptado do professor Libânio, cuja referência se encontra aí. Por enquanto, é isso. Espero que tenha sido de alguma valia essa minha narrativa, já que vocês tinham, né, a apresentação sem essa narrativa, mas a pandemia nos está impondo aí um isolamento social que requer esse tipo de estratégia. Então, muito obrigado por enquanto e até a próxima.